Boa noite, amada igreja do Senhor. Louvado e glorificado seja o maravilhoso, glorioso nome do Senhor Jesus, que já foi aqui nesta noite exaltado, glorificado. Quantos estão felizes? Quantos estão firmes, alicerçados na palavra do Senhor Jesus? Os internautas que nos assistem, em nome de Jesus, sejam também abençoados nesta noite com a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite eu peço que abramos a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 18. Neemias, capítulo 2, versículo 18, eu peço que a missionária nos faça essa leitura e o presbítero Luciano nos introduza em oração. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: dispomos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Glória a Deus, louvado e exaltado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus, por mais uma vez estarmos reunidos em congregação para aprendermos uma porção mais da tua palavra doutrinária, espinha dorsal da tua igreja. Muito obrigado pela vida do teu servo, pastor Haroldo, devidamente ungido e capacitado por ti para transmitir à tua igreja aquilo que está no teu coração, ó Deus. Abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, faça com que esta palavra venha produzir em nossas vidas o efeito desejado. Muito obrigado por tudo isto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vou repetir a leitura. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Eu tenho certeza absoluta que é um texto que todos nós conhecemos, livro de Neemias, conhecido por nós e chamados por nós, por muitos de nós, como o reconstrutor. E três coisas chamam a atenção na vida de Neemias. Primeira coisa que chama a atenção na vida de Neemias, que Neemias significa aquele que consola ou aquele que conforta. A segunda coisa que chama a atenção na vida de Neemias é a sua ocupação. Neemias, ele era mordomo do rei. E no original a palavra copeiro e mordomo não tem nada a ver com a pessoa que só pega o copo para o rei ou bebe antes do rei beber. Neemias era uma espécie de conselheiro do rei. Neemias, sabemos, era um homem influente. Neemias era um homem de confiança do rei. Ele tinha que comer antes do rei. Ele tinha que beber antes do rei. Portanto, um homem de confiança do rei. E a terceira coisa que chama a atenção na vida de Neemias é a sua empatia. No dicionário, empatia é sentir o que os outros estão sentindo. Neemias não nasceu em Jerusalém, ele nasceu no cativeiro e ele teve uma educação ímpar. Era um jovem rico, bonito, dedicado, mas ele nunca tinha pisado em Jerusalém, segundo os estudiosos. Mas Jerusalém sempre esteve no coração de Neemias, ele sempre orava e estava atento às notícias de Jerusalém. Assim é a igreja do Senhor Jesus. A igreja do Senhor Jesus também está atenta à volta do Senhor. A igreja do Senhor também está sempre atenta às notícias de Jerusalém, de Israel, porque Israel é o relógio do mundo. Então a igreja do Senhor está sempre atenta
as notícias. A igreja do Senhor está sempre atenta aos sinais da vinda do Senhor. Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu peço que minha esposa faça essa leitura, a presbítera Neubis. As palavras de Neemias, filhos de Acalias, no mês que Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Hanani, um de seus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei, pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio, que se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Obrigado. Olha só, conhecemos o texto. Quando chega Hanani, um dos irmãos de Neemias, a primeira coisa que Neemias pergunta é: como está Jerusalém? Como está a terra dos meus pais? E esta pergunta muda toda a vida de Jeremias e também de Jerusalém. Hanani responde: Jerusalém está assolada, os muros estão derrubados, as portas estão queimadas a fogo. Jerusalém está vivendo um período de miséria e ataques. Hanani vem no ano de Quisleu, e Quisleu, para o nosso calendário, é dezembro. Em dezembro, Hanani conta a notícia e Neemias vai orar ao Senhor. Neemias capítulo 2, versículos de 1 a 3. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, diante do rei, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, diante do rei. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: vive o rei para sempre. Como não se estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Somente depois da chegada dos irmãos, companheiros de Neemias, somente no mês de Nissan, que Neemias vai falar com o rei a esse respeito. E Nissan, para o nosso calendário, é entre o mês de março. E então Neemias ficou ali 3 meses orando. Neemias ficou ali 3 meses buscando a face de Deus, lamentando e chorando, pedindo que Deus faça alguma coisa. 3 meses, Neemias ficou orando. Eu quero dizer, e a igreja do Senhor Jesus sabe, não é no meu tempo, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu e você pensamos. Deus tem um tempo determinado para as coisas, todas as coisas é no tempo de Deus. Neemias passa 3 meses de oração, e aí então ele tem a oportunidade de falar com o rei, e ele fala para o rei a situação de Jerusalém, e ele então mostra os problemas de Jerusalém. Voltemos para Neemias capítulo 1, versículo 3, diz assim: disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio,
e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. 3 problemas Jerusalém está enfrentando. Primeiro, a insegurança. Os muros de Jerusalém estavam derrubados. Naquela época, muro já falava de proteção. Uma cidade naquela época que não tinha muro era uma cidade vazada pelos inimigos. E hoje, uma residência sem muro também é vazada pelos marginais, pelos delinquentes. É muito fácil invadir uma casa sem um muro. Portanto, desde aquela época, muro já falava de proteção. Segundo problema é o problema da injustiça. Não tinha mais portas. Os muros estavam derrubados e as portas queimadas. Ninguém podia fazer nada por ninguém. E o terceiro problema é o problema da pobreza. Os bandos invadiam e roubavam tudo. Jerusalém estava na miséria. Jerusalém estava na vergonha. A nação estava vivendo a volta do cativeiro e agora eles estavam na miséria. Neemias estava a mais de 1.200 quilômetros de Jerusalém aproximadamente. Neemias tinha tudo no palácio, nós sabemos disso. Ele poderia ter ficado ali no conforto do palácio, mas Neemias era um homem de Deus. Neemias é um reconstrutor e ele tem um chamado e ele aproveita o momento. E aí eu pergunto, e a igreja do Senhor Jesus sabe, Neemias vai enfrentar dificuldades? Vai. Neemias vai encontrar inimigos? Vai. Ele vai encontrar perseguição? Vai. Mas ele foi orar. Ele foi buscar a Deus. Aí, Neemias, capítulo 2, versículos 11, 12 e 16 e 18, passo a ler. 11 e 12 do capítulo 2. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Até passei, né? Mas 16 a 18, não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também disseram. E também as palavras que o rei me falara. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. A Bíblia então nos mostra que quando Neemias chega em Jerusalém, ele não vai fazendo declarações. A Bíblia diz que ele chega e nas madrugadas ele começa a andar nas ruínas, nos escombros de Jerusalém. Ele começa a observar os muros, ele começa a observar as portas queimadas, ele começa a observar os muros derrubados, os escombros, e ele percebe que não vai ser fácil. Então ele faz o quê? A triagem.
Neemias avalia a situação. Neemias junta vários grupos em torno de si. Vem desde o sacerdote até ao porteiro. Ninguém ficou de fora. Depois que ele reúne, aí ele diz: eu vim aqui para reconstruir os muros de Jerusalém. Aí, alguém fala: Neemias, qual é a garantia que você nos dá que esta obra será feita? Neemias olha e diz: a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. Sabe por que vai dar certo? Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre nós. Sabe por que o teu muro será reconstruído? Porque a mão do Todo-Poderoso está sobre a tua vida. Sabe por que as portas vão se abrir? Porque a mão do Todo-Poderoso está. A única promessa que Neemias faz para o povo é que a mão de Deus está sobre ele. Se fosse outro, chegaria e diria: estou aqui a mando do rei. E já mostrava ali crachá, cartas, já fazia ali a sua apresentação. Neemias nem mostrou as cartas do rei. Neemias não bateu no peito e disse: eu sou o conselheiro do maior homem da terra. Mas Neemias disse assim: eu vim até aqui porque a mão do Todo-Poderoso me guiou até aqui. Eu vim aqui porque a mão do Todo-Poderoso abriu as portas e não haverá portas fechadas para nós, porque Deus já abriu. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Aleluia! Quer construir? Quer reconstruir? Vai sofrer. Não pense que Neemias teria uma vida fácil. Neemias iria enfrentar 3 inimigos para reconstruir. Ele iria enfrentar. O primeiro inimigo são os inimigos internos. Há anos e anos, Jerusalém estava daquele jeito. Muros derrubados e portas queimadas. Eles estavam acostumados com aquela situação. E de repente aparece alguém, depois de anos e anos, dizendo: este muro vai ficar de pé. Vamos colocar as portas. Vamos reconstruir. Ah, meu querido, alguém vai questionar. Alguém vai dizer: não põe. Neemias fala: Deus me declarou que teríamos condições de reerguer os muros. Eu estou interpretando. Deus me falou que teríamos condições de reerguer os muros. Aí alguém fala: você está enganado. São anos e anos que os muros estão assim, caídos, destruídos, as portas queimadas, não tem condições. Escute. Deus não falou com toda a nação. Deus falou com Neemias. E Deus queria que Neemias falasse, passasse para as outras pessoas a certeza de que era Deus que estava naquele negócio. Anos e anos do mesmo jeito. Portas queimadas, muros caídos. Então eles estavam acostumados com aquela situação. Quem é que quer mexer em monturo de pedras? Quem é que quer mexer com escombros? Quem é que quer mexer com entulhos? Quem é que quer construir alguma coisa se já está acostumado com isso? Quem é que quer sair do pecado se já está acostumado com o pecado? Deus quer reconstruir coisas dentro da sua igreja.
Mas tem gente que está acostumado. Tem gente que não quer mudança. Tem gente que não quer que o muro fique de pé, porque está acostumado do jeito que está. Ah, não. Deixa aí como está. Mas escute, é tempo de reconstruir. É noite de reconstrução. Deus está levantando Neemias. A obra não vai parar. Os muros vão ficar de pé no nome de Jesus. O primeiro inimigo da reconstrução são os inimigos internos. O segundo inimigo são os inimigos externos. Neemias capítulo 6, de 1 a 3. Peço que presbítera Mara Sueli nos faça essa leitura. 6, de 1 a 3. Amém. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Olha só, vou repetir só o 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse, se fosse ter convosco? Neemias estava trabalhando, e aí aparece um tal de Sambalate, governador de Samaria, e ele se junta com Tobias e com Gesem, o arábio. O interessante é que esses homens, eles não eram amigos. Mas quando alguém se levantou para reconstruir, já se uniram contra. Eles não eram amigos, mas passaram a ser comparsas. E o único objetivo era tirar Neemias do alvo. Era fazer Neemias descer. O objetivo era tirar Neemias da posição. E quando eles chegam na obra, Neemias está lá no alto, trabalhando, carregando pedras, suando a camisa. E de repente alguém grita lá de baixo: ei! Olha como o inimigo tem falar com você, que é adorador do Deus vivo. Você está lá no alto da adoração. Você está lá. Deus te fez para você, nós andarmos altaneiramente. O inimigo, ele, para falar conosco que adoramos ao Senhor Deus, ele tem que: ei, eu quero falar com você. Neemias olha e diz: quem é você? Governador de Samaria, desça. Neemias responde: eu não posso descer, eu estou fazendo uma grande obra. Escute, o nosso inimigo quer que você fique do nível dele. Ele quer que você desça, ele quer que você se desvie, ele quer que você saia da palavra, ele quer te ver no chão, na lama. Mas nós somos os Neemias dessa geração. Nós não desceremos, nós não vamos nos igualar a eles. Eles querem que você bata a boca. E sabe como é que eu e você vamos vencer os inimigos? É trabalhando, é buscando ao Senhor,
A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu resisto ao diabo? É não descendo, é não me desviando, é não saindo do foco da palavra, é buscando ao Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz a palavra em Efésios capítulo 6, versículo 10. O inimigo, ele quer fazer intrigas, ele quer que você bata a boca, mas a obra de Deus é urgente. Deus tem pressa. Se eu descer, eu perco tempo. Não desça, não se iguale aos demônios, não se desvie, permaneça firme no Senhor. E tem muitos que desceram, tem muitos que se desviaram e não são mais as mesmas pessoas, se contaminaram com os sambalates da vida, se misturaram com os inimigos, perderam o foco, só olharam para os inimigos. Igreja do Senhor, olhe para o muro, olhe para o Senhor, olhe para a palavra, olhe para a torre forte que é o Senhor Jesus, olhe para quantas portas já foram colocadas no lugar. O inimigo quer que você olhe para ele, mas não olhe para o muro, olhe para a palavra. Lembra de Josafá? O que aconteceu com Josafá? O rei Josafá. 3 exércitos infernais, diabólicos, a tríplice aliança do inferno, diz o pastor, vieram contra Judá, vieram contra Jerusalém, contra Josafá, e foram avisar Josafá de que esses 3 exércitos estavam vindo contra Judá, contra Jerusalém, contra Josafá. Ei, Josafá, 3 exércitos vêm aí contra ti, contra Judá. O que foi que Josafá aconteceu? Josafá teve medo. Mas Josafá ficou prostrado? Não. O que foi que ele fez? Josafá foi buscar a face do Senhor. Josafá apregoou um santo jejum. Josafá convocou o povo para congregar. E Josafá falou: Senhor, vem aí uma grande multidão e nós não temos forças contra ele. E nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão fitos em ti. Aí aconteceu o quê? O Senhor levantou um profeta no meio da congregação, aleluias. A Bíblia diz que é aqui, na congregação, na unidade do povo de Deus, é que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. É aqui, na congregação, que Deus ordena a bênção e a vida. Já pensou se Josafá, não, eu estou com medo, eu vou entrar debaixo da cama, eu vou para a minha recâmara lá e vou ficar lá. Já pensou? Quantos que poderiam estar aqui recebendo a bênção? Quantos poderiam estar na segunda, na quarta, na sexta, no sábado e no domingo? E não estão. Há aqueles que não podem estar por motivo de trabalho, motivo justo. Amém? O pastor sempre fala disso. Eu falo isso porque eu dirijo uma congregação e vocês sabem, eu estava falando com a missionária, com a Rosângela Lira, com a minha esposa, como a apostasia está atacando. E isso é bíblico. Como diminuiu o fluxo de crente nas igrejas, inclusive lá. Como diminuiu a apostasia atacando. Mas Josafá convocou o povo para congregar, e foram o povo, criança, enfim, homens e mulheres congregar. E Deus levanta um profeta, e diz ali, o profeta falou: não temais esta grande multidão que vem contra vós, nesta peleja não tereis que pelejar. Amada igreja do Senhor, quando nós estamos no Senhor, quando nós adoramos ao Senhor, surgem os problemas com certeza absoluta, mas a peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Quando você adora a Deus, quando você busca a Deus de todo o teu coração, quando você dobra o joelho, Deus se levanta do trono para te ajudar. Deus se levanta, igreja. Deus é Pai e não é padrasto.
Daniel, quantos lembram? A Bíblia fala que Daniel estava numa posição bem no alto. A posição da oração, a posição da palavra. De repente os inimigos tentaram tirar Daniel da posição. E Daniel não saiu, não desceu, não se desviou. Fizeram um decreto ameaçando que não orasse a outro a não ser ao rei. Daniel, 9 horas, orando. Daniel, 9 dias, ao meio-dia, orando. Daniel, 3 horas, orando ao Senhor. E por isso Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas ele ficou em cima. Ele ficou na oração, na adoração, na palavra, adorando ao Senhor. E os leões ficaram a noite toda olhando para Daniel, e Daniel tranquilo. De manhã, lá vai o rei na cova, e ele vai triste porque ele gostava de Daniel. E ele vai lá e ele chama: Daniel, o Deus ao qual você serve constantemente pôde te livrar dos leões? E Daniel responde: ó rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões e me livrou. Escute, se você não descer, se você não se desviar, o milagre vai acontecer na tua vida. Não desça, não se desvie, não saia da palavra, não pare de orar, que as muralhas vão cair no nome de Jesus Cristo. Sambalate, Tobias e Gesem, sabemos, representam os demônios. E eles não vão parar a obra do Senhor. Não vão. Só não desça. Agora, se você não tiver nada para fazer, aí é perigoso. Neemias não desceu porque ele tinha o que fazer. O desocupado vai descer. Neemias dizia: não posso. Fizeram o quê? Mandaram uma carta para ele, mas ele não se importou, ele não ligou. Na mente de Neemias estava: eu tenho as cartas do rei, e acima de tudo eu tenho a aprovação de Deus, então não desça, porque você tem a palavra do Senhor sobre a tua vida. Você tem o cuidado de Deus sobre a sua vida, não desça. Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 diz: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E nós, versículo 39 diz: nós não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a conservação da alma. Primeiro inimigo são os inimigos internos. Anos e anos de uma situação que ninguém queria mudar. Décadas de cidade sem muros e sem portas. Segundo inimigo são os inimigos externos. 3 homens nobres, humanamente falando. Terceiro inimigo, as armas perigosas do inimigo. Neemias capítulo 4, de 1 a 3, diz assim: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, não foi pouco, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitir-se-lhes-á isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará o seu muro de pedra. Quando o inimigo não consegue fazer você descer, aí ele começa a tentar te atingir com meias palavras. Você veio pensando que é o tal. Você veio para se exaltar. E você
Não desce. Você continua firme na posição de servo adorador do Senhor. Aí então começa o ataque. Está pensando que a gente não sabe? Neemias capítulo 2, versículo 19, diz assim: e o ministério se prepare. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A primeira arma de palavra foi o quê? Zombaria. Eles chamaram os judeus de fracos, incapazes. Se uma raposa passar pelo muro, ele vai cair. Eles estavam dizendo que aquela construção não era sólida. Eles estavam dizendo que aquela construção não tinha base. Eles estavam dizendo que aquela construção não tinha alicerce, não tinha sustentação, portanto vai cair. Eles estão dizendo que qualquer coisa que encostar no muro, o muro vai cair. E a segunda arma foi o desprezo. Eles humilharam os judeus porque eles não queriam que as pessoas fizessem o bem para Jerusalém. E a terceira arma é a acusação. Eles acusavam Neemias de estar fazendo uma rebelião e tentando se promover. Quantas pessoas não denigrem a imagem de homens e mulheres de Deus, falando o que não devem, acusando sem prova. Mas a palavra de Deus diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Escute, Sambalate não vai parar a obra. Tobias não vai nos tirar do lugar que Deus nos colocou. É daqui para a glória, no nome de Jesus. Aconteça o que acontecer, não desça a igreja do Senhor. Não abra mão do Senhor, não abra mão da palavra, não desça. A Bíblia diz que aqueles que perseverarem até o fim será salvo. Neemias acabou a obra do muro em 52 dias. Os muros foram completados, as portas foram restauradas, mas de modo algum acabou o serviço. De modo algum o trabalho terminou. E a palavra de Deus diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão, diz a palavra de Deus. Aplauda o Rei da Glória. Aleluia. Ministério de louvor. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Esta foi a palavra que o Todo-Poderoso colocou no meu coração para a igreja do Deus vivo.